Tiago Bronzato está conosco. Tiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo em Brasília. Oi, Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, os Boa ouvintes. noite. Bom, temos aí então a definição do julgamento, todos os réus condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela trama golpista. E começou agora há pouco a dosimetria da pena e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, já deu indícios de que não vai começar pela pena base, pela pena mínima, que tem agravantes, ou seja, indicando que tem agravantes, embora ele ainda não tenha anunciado. Pois é, agora, assim, a gente acompanhou aqui o voto da ministra Carmen e também do ministro Cristiano Zanin, né? Que, assim, foram votos bem coerentes ali com o ministro Alexandre de Moraes e tanto a Carmen quanto o Zanin votaram ali pela condenação total dos réus envolvidos na trama golpista. Bom, nesse momento, então, o ministro Alexandre de Moraes ele entra então na fase da dosimetria da pena, que é aquele momento que decide ali qual que deve ser a máxima ou a mínima pena para cada réu, né? Esse modelo da dosimetria, ele funciona em 3 fases. Primeiro, eles vão fixar a pena base dentro dos limites legais ali estipulados pela legislação, né? Considerando todas as circunstâncias judiciais do processo e tudo mais. Depois eles analisam como que eles vão aplicar as agravantes e as atenuantes que estão previstas na lei. E, por fim, eles analisam também os casos de aumento ou diminuição específicas do crime. Essa fase da dosimetria, ela é muito coreografada ali com a lei, ou seja, ela segue rigorosamente o que está prescrito na legislação. Então, eles vão avaliar, por exemplo, a culpabilidade dos réus. Teve até uma discussão do nível de culpabilidade, né? O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, considerou que todos os réus tiveram uma culpabilidade gravíssima. Já o ministro Flávio Dino tentou diferenciar os grupos dos réus, né? Falando que, por exemplo, Walter Braga Neto e Bolsonaro tiveram uma culpabilidade maior. Já, por exemplo, os generais Paulo Sérgio e General Heleno tiveram uma culpabilidade menor. Vão também analisar os antecedentes, né? Tem muitos réus, por exemplo, que são réus primários, são pela primeira vez enfrentando aí uma ação penal, conduta social, a personalidade, enfim, uma série de critérios para definir ali qual deve ser a pena base. Mas, de fato, o ministro Alexandre de Moraes já deu um indicativo de que deve apertar ali na punição. Agora, Bronzato, a gente viu condenações a pessoas que participaram dos atos golpistas, né? Condenações duras, a gente é condenado a 14, 15, 17 anos de prisão. Com base nisso, podemos esperar penas ainda mais elevadas para esse núcleo agora, condenados, né? Um ex-presidente da República, cúpula militar, ou seja, pessoas com muito mais influência do que quem estava ali depredando estátua e bens públicos, né? Com certeza, assim, a gente, assim, se não seguirem a lógica do ministro Luiz Fux, né, que considerou que o ex-presidente Bolsonaro não liderou o esquema, mas que os únicos culpados são o ex-ajudante de ordem Mauro Cid e o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Walter Braga Neto, os ministros tendem a dar uma pena muito dura ali para a cúpula da trama golpista, sobretudo para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ao longo dos votos, né, foi apontado como chefe dessa organização criminosa. A gente tem visto aí uma série de votos dando pena duríssimas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Aquelas pessoas que estavam lá atuando como executores do golpe, que depredaram a sede dos 3 poderes, foram condenadas, por exemplo, a apenas de 17 anos. Então é esperado, por exemplo, que o chefe dessa organização criminosa tenha uma punição mais dura. Assim. Se o Bolsonaro for condenado à pena máxima, a punição dele deve chegar até 43 anos. Mas ainda isso vai ser definido, porque cada ministro vai apontando o seu voto e depois o Supremo pode estabelecer um voto médio, ou seja, calcular a pena média dada por todos os ministros ali da primeira turma do Supremo.
Bronzato, como você explicou direitinho aí para a gente como vai acontecer a definição das penas, a dosimetria, eu disse há pouco que o ministro Luiz Roberto Barroso está lá, junto com os ministros da primeira turma, sentou lá com ele, se juntou a ele. Imagino que para proclamar o resultado. Ele faz isso somente depois que todas as penas forem definidas? Isso, eu acho que o gesto ali do presidente do Supremo Tribunal Federal está ali nesse momento também tem outro simbolismo. Além de proclamar ali o Zanin, né, o presidente da primeira turma, proclamar o resultado das penas, tem também uma questão muito simbólica do presidente do Supremo estar ali do lado, né? A gente viu durante os votos da ministra Carmen Lúcia e também dos ministros Zanin, todos os outros ministros ali, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, né, fazendo a partes ali, defendendo as instituições, defendendo o Poder Judiciário, né, falando que eles precisavam dar uma resposta dura, porque amanhã ou depois o juiz da comarca poderia também ser afetado por ataques golpistas, né, e aí eles ficariam vulneráveis diante desses ataques. Então, a presença do ministro Luiz Barroso carrega um outro sentido também, que é respaldar aquele julgamento, dar mais força ainda para a decisão colegiada da primeira turma. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, também passou lá na primeira turma, né? Foi marcar presença também, a sua presença foi notada, foi ali destacada durante as votações. Então, isso passa um recado muito forte de que o colegiado, o Supremo, está unido para determinar a culpabilidade dessa organização criminosa que é acusada de praticar uma trama golpista. O que podemos ter em termos de recurso, Bronzato? Claro que o voto do ministro Luiz Fux não muda o resultado, né? Pode ter algum impacto talvez no futuro, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus têm alguma possibilidade de recurso ainda? Sim, era esperado ali, assim, todo mundo chegou a discutir a possibilidade das defesas entrarem com recurso chamado embargos infringentes, quando tem ali uma discordância da turma do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, para entrar com esse recurso e levar até o plenário do Supremo, como as defesas estavam querendo conduzir o processo, precisaria pelo menos de 2 votos absolvendo, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, que não foi o que aconteceu. O próximo passo, então, que deve ser estipulado ali pelas defesas, é tentar entrar com embargos de declaração para tentar, enfim, apontar alguma omissão no acórdão do colegiado, né, que é na decisão coletiva ali da primeira turma, pedir algum esclarecimento sobre algum ponto específico, né? Mas para isso, para entrar com esse recurso, o acordo, que é a decisão colegiada da turma, precisa ser publicada, as defesas precisam ser intimadas e só aí, então, os advogados dos réus vão entrar com esse recurso que vai ficar sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por conduzir essa ação penal da trama golpista na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes condenou o Mauro Cid a apenas 2 anos em regime aberto. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes com a nossa equipe que está lá no STF. Agora, Bronzato, queria que você analisasse aqui para gente o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi justamente o voto responsável por formar maioria pela condenação. E ela fez dobradinhas ali, tanto com o ministro Alexandre de Moraes, quanto com o ministro Flávio Dino, e nessas dobradinhas críticas ao ministro Luiz Fux. Sim, bom, o primeiro voto ali foi da ministra Carmen Lúcia, né? E logo quando ela estava falando, o ministro Alexandre de Moraes fez uma parte que me pareceu uma parte meio coreografada ali, ensaiada entre eles, porque ele pediu para se manifestar, e até então, vale lembrar que ele estava em silêncio, porque o ministro Luiz Fux fez questão de que ele não fosse interrompido durante o voto dele ontem, né? Aquele longo voto que durou quase 12 horas, né? Então o ministro Alexandre de Moraes, com essa parte concedida pela ministra Carmen, começou a expor ali, defender todo o voto dele, né?
como se estivesse votando pela segunda vez, porque ele defendeu a existência da organização criminosa, reforçando que não tinha necessidade que todos os integrantes conhecessem as suas funções pré-estabelecidas dentro dessa organização criminosa. E ele também ironizou o Fux, né, ao dizer que o 8 de janeiro não foi um passeio na Disney. E ele exibiu um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro de 2021, atacando o STF, né? E ele fala que o chefe da organização criminosa era o ex-presidente Jair Bolsonaro. O mesmo aconteceu com o Flávio Dino. Aí a ministra Camila voltou a falar e o ministro Flávio Dino pediu uma parte e ela concedeu também uma parte, e aí o ministro Flávio Dino mandou uma outra indireta ali para o ministro Fux, dizendo que essa organização criminosa reuniu um acervo muito farto de provas e que nem no golpe de 1964 tinha tanta prova documental. Ele até brincou que faltou só essa organização criminosa da trama golpista registrar em ata todo esse complô armado para tomar o poder, né? Até o ministro Cristiano Zanin, que geralmente ele é mais discreto, ele pediu uma parte para reforçar que o ex-presidente Bolsonaro cometeu um crime contra o Estado Democrático de Direito ao atacar o STF. E aí a ministra Carmen também ali entrou na prosa, como ela fala, né? E começou a afirmar que ela tinha um voto de 396 páginas, mas que ela não leria integralmente, que ela ia só apresentar ali os principais pontos. E assim, o voto dela foi muito bem costurado, né? Ela afastou todas as preliminares ali pedidas pelas defesas, ela reafirmou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar esse caso, disse que não teve cerceamento da defesa, né, que o processo correu de forma séria e acessível para todos os advogados, né, manteve também a validade da delação premiada do Mauro Cid, e no mérito ela falou claramente que a PGR apresentou prova cabal de um grupo golpista liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Então, o voto dela consolidou a maioria, né, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e avançou também nesses enquadramentos dos outros crimes ali, da organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio, e tudo que estava sendo julgado pelo Supremo. Tiago Bronzato, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco do Viva Voz. Uma boa noite. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. Boa noite, pessoal. Abraço, Bronzato.